E agora, nossa convidada atual vai poder falar um pouquinho também do que tem de mais moderno sendo produzido no Brasil e no mundo. Exatamente, ela mesma está aqui com a gente, Tânia Consentino, presidente da Microsoft, então, que há pouco acabou de fazer, se eu não me engano. Muito bom dia para você, um painel, né, sobre inteligência artificial e tecnologia nos negócios, algo que tem tudo a ver com a nossa indústria paranaense, com o nosso desenvolvimento e essa vontade toda que a gente tem enquanto Estado, enquanto potência, para conseguir ocupar esses espaços também. Primeiramente, muito bom dia para você, Tânia. Obrigada por topar o nosso convite aqui na Jovem Pan. Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiro, então, qual que é a tua grande avaliação em relação a esse evento, né? A gente está falando da 4ª edição em que acontece esse grande encontro, esse seminário de negócios internacionais aqui do Paraná, reunindo tanta gente de peso. Você é uma dessas pessoas que forma esse grupo. Portanto, qual que é a grande importância na tua avaliação desse tipo de encontro, portanto, acontecendo por aqui hoje? Extremamente importante, porque é uma oportunidade única de promover o Estado e promover a indústria brasileira para o público externo. Nós comentamos muito da redistribuição das cadeias de suprimento pós-Covid, porque sentimos a fragilidade da mesma durante o período da pandemia, e muitos investimentos estão sendo trazidos para o continente das Américas, e o Brasil não está se aproveitando deles como poderiam, né? A gente vê outros países atraindo mais o investimento que o Brasil. E quando eu vejo um país com toda a riqueza que a gente tem natural, com a nossa matriz energética predominantemente renovável, nós temos os principais atributos para atrair qualquer tipo de negócio para o país. Eu acredito que o que falta é a promoção de um ambiente de negócio, a promoção para o exterior do que é de verdade o Brasil. Então, fico muito feliz com essa iniciativa, feliz de poder participar e também mostrar que a inteligência artificial, ela acaba sendo um grande habilitador de desenvolvimento econômico e um grande habilitador de ganhos de produtividade e competitividade na indústria. Então, tudo casa no final, tem tudo a ver, e fico feliz de poder contribuir para a beleza do evento. Veja, hoje é inegável a gente não dizer que a gente vive num ambiente muito confuso na indústria da comunicação e da informação, também com a desinformação que é disseminada, então, pelas redes sociais, né? O que a Microsoft está fazendo para combater esse ambiente, eu diria até tóxico e até manipulável, de certa forma? Bom, a gente trabalha o uso da inteligência artificial em diferentes setores da economia. Vai muito além do que a mídia social, que é um pedacinho do uso e da aplicação da IA. Mas nós acreditamos no uso da inteligência artificial responsável e criamos como se fosse um manual, a gente chama de framework, mas criamos um manual da IA responsável, que é para garantir que a inteligência artificial, ela seja inclusiva, que ela não amplifique preconceitos, que ela seja responsável, que ela seja responsável no aspecto de proteção de dados. Então, não usar os dados dos seus clientes, que ela seja segura. E na hora que você começa a construir esse manual de uso de IA responsável, a gente leva o tema ao debate. Então, serve para nós, empresas de tecnologia que desenvolvemos aplicações de inteligência artificial, mas também nos serve de apoio para discussões com o governo na criação de regulações. Nós realmente acreditamos que a tecnologia, ela precisa ter a sua regulação, não a tecnologia em si, porque a gente não pode achar que o problema é a IA, mas é o uso da IA que está sendo inadequado. Então, como que a gente regula casos de uso e não a tecnologia para não impor ao Brasil, colocar uma âncora, né, para o desenvolvimento econômico? Então, a Microsoft, ela promove no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, muita discussão com governos e com os legisladores de como se alavancar em AI, como usar a AI de forma bastante ampla, mas ao mesmo tempo sendo 100% responsável. Tânia, dentro da tua primeira resposta, dentro dos elementos que você nos trouxe, a Microsoft ela está ali na fronteira do desenvolvimento do que é a inteligência artificial, essa participação na própria OpenAI, que vocês capitaneiam justamente o que está sendo desenvolvido e tem buscado justamente países diferentes, inclusive, para poder alavancar. Você trouxe que talvez o Brasil perderia algumas oportunidades. Um dos desafios do desenvolvimento de inteligência artificial é a questão energética. O Paraná tem uma vantagem competitiva na questão energética, principalmente quando a gente entende o selo verde de produção energética. Você acha que esse elemento competitivo pode ser explorado ainda mais para atrair mais investimentos, inclusive internacionais, né, uma cadeia produtiva próxima para esse tipo de situação? Ele deveria ser o primeiro elemento a ser explorado, porque, como eu falei, o Brasil ele é rico em minerais, ele é rico
em óleo, ele é rico na sua produção agrícola e pode ser ainda mais produtivo quando a gente incorpora IA, mas ele poderia ser rico em outros produtos, em produtos acabados, por exemplo. A gente cria o minério, extrai o minério de ferro aqui de melhor qualidade, mas compra o aço de fora. Alguém beneficia, você compra o aço de fora. Então, a minha grande questão, que trabalho no mundo de TI, eu vejo o Brasil com 200 milhões de habitantes, que poderia ser um celeiro de cérebros, de pessoas capazes a criar aplicações de inteligência artificial, porque o mundo precisa. Nos faltam profissionais de TI no mundo inteiro. E quando a gente fala da inteligência artificial permeando todos os negócios, todas as empresas viram empresas de tecnologia. Então, todas as empresas vão precisar de profissionais de TI. Então, a formação de capacitação de mão de obra nessa área, tanto em inteligência artificial quanto em cibersegurança, porque você aumenta os riscos cibernéticos também, com mais gente utilizando dispositivos e entrando nos softwares das empresas. Então, com mais formação de mão de obra nesse sentido, a gente poderia criar uma nova indústria. E quando a gente pensa na construção de data centers, que são as infraestruturas necessárias para rodar IA, e eles são intensivos em energia, nada melhor do que construir esses data centers num país que tem a sua matriz energética alavancada mais de 80% em fontes renováveis. Então, para o estado do Paraná seria uma vantagem competitiva, mas para o Brasil é uma vantagem competitiva e aqui a gente explora muito pouco. Você citou também uma questão determinante que é a mão de obra, né, sobre a qualificação. Algumas pessoas, com o aumento, né, da faixa etária, as pessoas têm vivido mais demograficamente, tem se discutido muito uma requalificação da mão de obra. E eu sei que a Microsoft tem algumas iniciativas, inclusive, para ajudar nesse sentido algumas pessoas. É importante pensar também nessa reinvenção dos profissionais para eles conseguirem se integrar com o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial? Sem dúvida, porque a inteligência artificial, ela vai transformar o mercado de trabalho. Então, muitas posições, muitos postos de trabalho serão eliminados, mas outros serão criados, e na proporção positiva, mais postos serão criados do que postos serão eliminados. Só que você precisa fazer a transição das pessoas que, talvez por não terem uma capacitação, uma qualificação em tecnologia, ou mínima de tecnologia, ela vai ficar sem trabalho. E isso a gente não quer. Então, capacitar a mão de obra, que não é só capacitar a mão de obra do futuro, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, os jovens que estão entrando na escola, mas é recapacitar a força de trabalho, passa a ser fundamental para que a gente garanta empregos melhores para a população. E a Microsoft tem vários programas que nós lançamos em parceria com o setor público, esfera federal, municipal, estadual, com o setor privado, com ONGs, na formação de profissionais desde letramento digital, porque tem gente que não tem o básico da TI. Então fazemos desde letramento digital até ciência de dados. Essa é uma plataforma que está dentro de um programa que chama Conecta Mais, e agora você Conecta IA, e são inúmeras trilhas de treinamento online, em português, gratuitos, acessível a qualquer pessoa. Você faz seu treinamento, você busca uma certificação, coloca essa certificação no seu perfil no LinkedIn e você fica um profissional altamente atrativo para o mundo dos negócios. E não importa a idade. Porque fala, poxa, mas eu já tenho mais de 50 anos e não tenho uma facilidade com tecnologia. Faça os treinamentos, porque os profissionais mais velhos, eles têm inúmeras experiências em segmentos, em áreas que são super relevantes. E aí, com esse conhecimento, com essa experiência, empoderado pela IA, esse profissional pode fazer coisas incríveis. Então, a IA, ela traz para dentro qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer segmento. Eu acho que isso vai muito de encontro a algumas falas suas que eu já venho acompanhando em outros lugares também. Você costuma dizer muito que inteligência artificial é o empoderamento do ser humano e não a sua substituição. Exatamente. E esse é um medo recorrente, acho que de todo mundo, né, quando a gente fala da inteligência artificial. Exatamente. Por isso que a Microsoft foi muito feliz quando ela criou o conceito de copiloto. Não é um autopilot, não vai sentar na minha mesa e tomar as decisões, mas ele vai me ajudar a tomar decisões mais inteligentes, ele vai ajudar um profissional a não perder tempo com coleta de dados, com construção de planilhas, ele me permite um trabalho muito mais analítico, muito mais rico do ponto de vista intelectual. Então, por isso a gente chama
copilotos. E o que a gente vê na visão da Microsoft de futuro é que cada pessoa vai ter seu próprio copiloto, então nós vamos poder desenvolver a nossa IAzinha, o nosso copiloto, para nos ajudar em diferentes tarefas, quer seja na educação, na saúde, fora os benefícios que a IA pode trazer de produtividade, de prevenção de doenças, de hiperpersonalização na educação. É incrível, tem muita coisa bacana que dá para fazer. Perfeito, Tânia. É realmente muito estimulante quando a gente tem esse conceito do copiloto e, inclusive, as potencialidades de novos negócios, seja na indústria, na nossa agroindústria aqui do Paraná. Enfim, realmente é um setor disruptivo. A gente consegue imaginar que daqui para frente o crescimento vai manter essa velocidade ou a gente pode esperar as coisas ainda mais aceleradas? Olha, eu acho que as coisas ficam cada vez mais aceleradas, porque a velocidade da inovação, e ainda bem que é assim, a gente não controla. A Microsoft, ela lança um produto por dia. Nós mesmos temos que correr atrás da nossa qualificação, e eu dedico até hoje tempo para estudar, para me preparar, para estar minimamente atualizada com tudo que nós lançamos, mas é muito rico, né? O que está por vir é muito rico, é muito bacana, e o mais legal é você ver a IA sendo aplicada, porque uma coisa é esse algoritmo poderoso, mas quando você vê esse algoritmo aplicado em áreas que trazem benefícios diretos para uma vida de maior qualidade, para uma vida mais saudável, para uma economia mais rica, aí é muito bonito. Acho que é válido também a gente falar desse contexto da abordagem ética quando a gente fala, né, da inteligência artificial. É importante ver também, na tua fala, a gente consegue ver esses reflexos de que a Microsoft, de fato, está comprometida com esse desenvolvimento de tecnologias que, de fato, respeitem privacidade, os direitos das pessoas, que é um terreno também que a gente fica meio assim quando o assunto envolve isso, né, Tânia? Sem dúvida. E o Brasil tem a LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós, empresas que trabalhamos com dados sensíveis, uma empresa de saúde, uma empresa de educação, uma empresa que tem a relação com o varejo, o dado sensível é qualquer dado que possa me identificar como indivíduo. A gente tem uma lei sobre isso, então é importantíssimo usarmos a tecnologia para garantir que essa lei seja aplicada, para garantir que meu dado, uma foto minha, ou que meus dados pessoais não sejam usados para uma fraude, para um crime, ou que sejam utilizados para enriquecer um modelo de linguagem de um outro fornecedor. Então, a Microsoft ela é muito rígida nesse sentido, ela tem os seus padrões de IA responsável muito bem definidos, a gente aplica internamente e hoje a gente leva esses padrões de IA responsável para o mercado, porque cada um está construindo seu próprio copiloto, como eu falei anteriormente. Então, eu preciso que você carregue esses padrões quando você for construir seu próprio copiloto. Excelente, realmente é uma discussão e um amadurecimento ético que todos nós precisamos ter justamente pelos desafios que vão sendo impostos. Agora, Tânia, uma coisa que me chama a atenção, você trouxe a questão do aprendizado em múltiplos. Muito bem, a gente está acompanhando aí ao vivo a transmissão do seminário que debate exatamente negócios internacionais direto da Federação das Indústrias do Paraná. Eu sou Rafaela Moron e já a gente retoma o contato com a Ana Vaz e o Geuliano Pedroso. É a 4ª edição do seminário de negócios. A transmissão que você está ouvindo aqui na Rádio Jovem Pan News acontece diretamente da FIEP, a sede da Federação das Indústrias aqui do Paraná. E esse evento que foi aberto às 8 horas da manhã tem aí uma reunião grande de especialistas em internacionalização, representantes do corpo consular, mais de 1.000 empresários tratando aí de oportunidades de negócios. A gente ouvia agora há pouco a representante da Microsoft trazer informações sobre inteligência artificial, que também tem um impacto amplo aí dentro da questão de business e negócios. É uma programação completa. Os principais nomes ligados, por exemplo, à área da indústria, à área do comércio, a questões diplomáticas, consulares e, obviamente, os principais empresários do Paraná que têm interesse em expandir os seus negócios para fora do país estão participando, porque, veja só, às vezes não é tão fácil assim você conseguir cavar um espaço para ampliar os seus negócios de maneira internacional. Então, esse seminário vem justamente para simplificar, para desmistificar essa dificuldade e trazer soluções
informações aí muito fáceis para os paranaenses, né? A gente sabe que o secretário de Indústria e Comércio também esteve na manhã de hoje conversando aí com representantes da Jovem Pan News e também do empresariado paranaense, trouxe ali um balanço falando sobre a importância para os negócios do Paraná, porque obviamente, além das empresas terem a expansão individual ali do que elas produzem e dentro do seu negócio e plano de negócios, há um impacto para toda a sociedade paranaense em termos econômicos, quando a gente tem, obviamente, empresas tendo sucesso, sendo muito bem sucedidas dentro disso tudo. Então daqui a pouquinho a gente vai retomar o contato diretamente lá com a FIEP, com a Ana Vaz e o Geoliano Pedroso, que estão trazendo detalhes dessa cobertura importantíssima. Eu quero lembrar que esse evento vai até amanhã, além de hoje, né, que tem debates também na parte da tarde. Amanhã também uma programação extensa de negócios do 4º Seminário de Negócios, com organização da WTC Curitiba e participação também da Federação das Indústrias do Paraná. E é isso, né, de intenso aí de movimentações em Curitiba, o que é muito bom. Palestras, workshops, rodadas de negócios, várias oportunidades. E a gente retoma agora diretamente o contato com a Ana Vaz e o Geoliano Pedroso. Isso mesmo, Rafaela Moron, direto dos nossos estúdios da Jovem Pan, então no Grupo RIC, aqui em Curitiba. A gente segue com a nossa cobertura especial direto da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, é o 4º Seminário de Negócios Internacionais do Paraná. E aqui comigo na bancada tá o Geoliano Pedroso. A gente está ouvindo uma série de entrevistados, pessoas que estão participando, portanto, desse grande evento. São pessoas que representam consulados, vários países representados, portanto, ao longo dessa programação de 2 dias, representantes do governo do Paraná, governo também municipal aqui de Curitiba e palestrantes também. Nesse momento a gente conversava com Tânia Consentino, ela que é presidente da Microsoft, e muito assunto para debater com ela, né, Juliano? Fica até difícil caber tanto assunto bom um pouco tempo que a gente tem por aqui hoje. Exatamente, a gente está aproveitando para aprender muito, né? Porque tem tema desde daqueles que afetam a indústria, afetam a educação, enfim, aspectos éticos. E a gente estava conversando um pouquinho com a Tânia a respeito dessa potencialidade que a inteligência artificial traz para a educação, de que maneira ela pode ser disruptiva, desde o aprendizado, mas também do que pode afetar a indústria como um todo. Você contava um pouco para a gente dessa potencialidade da inteligência artificial nas escolas, da questão da individualização, de fato, essa atuação como um copiloto dos professores que estão acompanhando nossas crianças. Exatamente, o copiloto do professor. Nós sabemos que o nosso sistema de educação, não é do Brasil, é do mundo, ele está muito atrasado, é um sistema do século XIX que funcionou por muito tempo, mas hoje a gente vê uma dificuldade de você ter uma uniformidade no aprendizado dos alunos. Então, quando você empodera o professor com ferramentas, e um professor que muitas vezes tem 3 turnos de trabalho, ele não tem tempo para se preparar ou para preparar uma aula que seja engajadora, e isso prejudica na capacidade de aquisição de conhecimento dos diferentes alunos. Então, quando você aplica inteligência artificial, e aí nós já temos alguns testes, por exemplo, eu vou mencionar o estado de São Paulo, que aplicou teste de redações corrigidos por IA. Não basta, ele não está simplesmente substituindo o trabalho do professor, ele está empoderando o professor e o aluno, porque ele funciona como um coach de educação. Ele vai olhar aquela redação e vai entender se a Tânia tem um problema maior na ortografia, na gramática, na construção de textos, no desenvolvimento de um raciocínio. E aí esse coach, ele dá assessoria tanto para o aluno quanto para o próprio professor, para falar, olha, para a Tânia, fica atento, porque ela precisa de reforço na ortografia. Para Maria, ela vai precisar, talvez, na construção de textos e assim por diante. Isso permite, isso é um exemplo do que pode ser feito. Mas a IA também pode ajudar o professor na construção de conteúdos. Então, imagina o professor ganhando tempo, ele se livrando de tarefas burocráticas que ele tem que executar, ganhando esse tempo para criar uma aula muito mais gostosa, muito mais engajadora, melhorando a aquisição de conhecimento dos alunos. É isso que eu vejo a educação no futuro, e hiperpersonalizando. Então ele vai conseguir separar ou criar pílulas de conteúdo, separar conteúdo de acordo com o perfil dos alunos. Isso já está acontecendo e pode fazer uma revolução realmente no mundo da educação. E aí, isso é de uma educação de forma ampla, mas a gente está fazendo muito treinamento também
na parte técnica, para que a gente tenha mais profissionais capacitados para implementar a IA dentro das nossas empresas. Não, ia dizer que é impressionante, porque o estado do Paraná utilizou, né, por exemplo, a gente comentava nessa pequeno lapso que nós tivemos no ar, que das ferramentas que o secretário Renato Feder tem usado em São Paulo, muitos deles foram implantados inicialmente aqui no estado. Exato. Essa técnica de correção das redações e tudo mais, a gente já convive, né, nas avaliações do IDEB, que o Paraná alcançou um reconhecimento maior. E eu fico muito impressionado, talvez avançar, o quanto isso auxilia principalmente os professores que estão longe dos grandes centros, que muitas vezes têm um acesso à informação, um acesso a outros instrumentos. Dificuldade da inteligência artificial, as ferramentas, elas trazem o mundo para mais próximo. A sensação que eu tenho, você que lidera uma grande empresa na área de tecnologia, por mais que pareça muito, muito grande, mas parece que deixa o mundo muito mais pertinho, né? A tecnologia, ela democratiza o mundo, porque você pode estar em qualquer lugar do Brasil e você pode acessar a mesma tecnologia. Os grandes centros, e principalmente as capitais, elas acabam tendo seus privilégios em relação às cidades mais. E hoje a gente pode levar a mesma qualidade de educação, o mesmo conteúdo em tempo real para qualquer lugar do Brasil. Isso também pode ser aplicado à saúde. Então eu posso levar a saúde, centros de diagnósticos, eu posso fazer a telemedicina e aplicar isso para o Brasil inteiro. Eu não preciso estar aqui num grande centro, numa grande capital, para ter acesso ao que há de melhor de saúde. Então esse é o lado democrático da tecnologia, que permite sim que qualquer pessoa de qualquer lugar acesse conteúdo, acesse uma experiência, acesse um banco. Estamos falando muito na nossa digital currency, né, na moeda digital brasileira. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, simplesmente habilitado por essa tecnologia disponível hoje. Aí então, Tânia Consentino, presidente da Microsoft. Então, a gente que segue na cobertura especial aqui do 4º Seminário de Negócios Internacionais do Paraná. Primeiro, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo aqui com a gente, para a gente tratar desse tema que é tão delicado, mas tem um peso enorme. E acredito que sobre toda a sociedade, né? Sobre todo mundo. A gente costuma dizer que é o futuro, mas nada, né? É o já presente. aconteceu, já não é o passado, porque a gente já viveu, já está vivendo e tem muito mais para conhecer e aprender sobre o assunto, né, Tânia? Não, é o presente e a gente precisa realmente acelerar. Traz uma oportunidade incrível para todos nós, traz ampliação do mercado de trabalho, traz crescimento da economia, traz inclusão. Então, fico muito feliz de fazer parte desse momento da tecnologia. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês hoje. A gente que agradece. Obrigado, Tânia. Então, em um ótimo evento. Obrigada.